Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador. Uma alegria saber que mais uma vez nós estamos juntos para poder falar sobre negócios, para falar sobre carreira, para falar sobre relacionamento. Eu tenho a alegria de receber no programa de hoje um amigo, Diógenes Carvalho Lima. O Diógenes é diretor comercial da Novitá. Minha história com o Diógenes não é de hoje, a gente acabou se conectando num momento muito especial na vida dele, e através dessa conexão a gente percebeu de que o nosso propósito é muito parecido, de ajudar pessoas, de compartilhar as nossas histórias para poder sempre ajudar aqueles que precisam. Diógenes, desnecessário dizer o orgulho e a alegria que eu tenho de ter um amigo próximo a mim. Sempre que eu precisei do amigo, você sempre foi muito gentil. E agradeço mais uma vez por você ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje, gravando de uma maneira tão especial o programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Bom, o prazer e a recíproca é exatamente a mesma. Como você falou, a questão da conectividade entre as pessoas é algo que é inexplicável. Muitas vezes você não consegue entender e acho que nem vale a pena ficar tentando. Tem uma frase sensacional que é: quando você faz o bem, o universo conspira a seu favor. E eu acho que todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com você, seja pessoalmente ou conectado pelas redes sociais hoje ou de outra forma, sempre tem uma vibração muito especial. Então, o prazer e a satisfação de estar aqui é minha, de verdade. E como é que está esse desafio da Novitá nesses 6 meses de pandemia? Tudo novo na vida, né? Desafios novos, né? Eu tenho dito que esse período que a gente está vivendo, Diógenes, mais do que nunca ele nos aponta da necessidade de nós termos bons relacionamentos. Perfeito. Uma escassez de produtos e serviços no mercado, e se não for através de pessoas, muito provavelmente a gente não consegue manter o sucesso que a gente conquistou até aqui. Como é que está sendo esse desafio nesses 6 meses lá frente à Novitá? Bom, para as pessoas da área comercial é sempre um desafio muito grande essa questão de você estar distante, né? O sorriso, o olho no olho é algo que é muito bacana dessa profissão. Isso, claro, traz uma certa ansiedade e às vezes até uma certa insegurança, porque você quer entender melhor o que está acontecendo, quer contribuir de forma mais concreta para o negócio e para o momento daquele cliente, e às vezes você não consegue, não dá para ter toda a leitura através da distância, que não tira absolutamente nenhuma importância da coisa, do processo, mas você perde alguma questão de algumas análises que poderiam ser feitas pessoalmente. De modo geral, é um desafio enorme, né? Porque por mais que você esteja preparado, eu acho que ninguém estava preparado para uma coisa tão inusitada e tão paralisante como foi o Covid-19, né? Eu acho que a gente vai ter que estudar formas de, no futuro, se precaver desse tipo de situação, né? E não sei se vai ser tão simples. O fato é que deixou um legado, no mínimo, de que se eu não fazia nada em termos de planejamento, é bom eu começar a fazer. E o fato de eu fazer não quer dizer muita coisa, porque pode surgir uma intempérie como essa e aí não tem muito o que fazer também, né? O quanto que a disciplina militar formou o profissional Diógenes? Muito, né? Eu já era, acho, uma criança, um jovem disciplinado, né? Por uma questão, acho que de própria conduta. Meus pais eram pessoas que queriam muito o bem da gente, da minha irmã, das pessoas com quem a gente se relacionava. Então isso tudo já era algo assim que a gente queria fazer as coisas de maneira certa. O Exército veio, na verdade, a me complementar, eu acho. Ele me deu uma oportunidade de me transformar numa pessoa mais, assim, de forma muito clara, mais autoconfiante, com uma autoestima melhor, né? Porque você aprende os valores, você consegue entender os valores e você pode defender esses valores. A coerência é algo que é uma premissa muito básica, junto com a hierarquia e a disciplina. Então, para mim foi assim, a base do meu desenvolvimento profissional começou ali no Exército. Agora, profissionalmente você tem uma carreira de sucesso, passagem por grandes empresas, sempre em posições de destaques, de comando, de direção. Olhando para trás, Diógenes, a avaliação que você faz dessa trajetória toda, você imaginou chegar onde você chegou, as pedras que você precisou quebrar no meio do caminho. Se você puder fazer uma retrospectiva da sua carreira, o que você diria para o nosso telespectador?
Olha, eu sinto muito grato para onde eu cheguei, né? Eu vim de uma família pobre que precisava realmente tentar se diferenciar. Há 37 anos, quando eu comecei a trabalhar, a diferenciação era ter uma faculdade e não era fácil entrar numa faculdade. A faculdade era algo para poucos, né? Então a gente tinha que se redobrar bastante para poder conseguir equacionar essa situação de vida, de trabalho e estudo, para poder se destacar naquele momento. E foi muito interessante porque logo quando eu terminei a faculdade, ter faculdade já não era tão assim, já precisava ter uma pós-graduação e as coisas foram evoluindo. Mas de certa forma, eu tenho um carinho muito grande porque eu comecei por baixo, né? Antes mesmo de ir para o exército, eu fui office boy numa empresa e depois de 3 meses os caras falaram assim, pô, você tem algumas coisas a mais para ser office boy, então você vem aqui ajudar na assistência de vendas porque você escreve bem, você fala melhor, então vamos ajudar esses vendedores a venderem mais, né? Então foi ali um ponto de atenção para a minha carreira no sentido do que eu poderia me tornar. Mas era uma vida difícil, eu precisava estudar muito, trabalhar muito, e o exército, não porque fosse fácil, ele me dava essa condição de ter um salário muito melhor do que o que eu tinha e ter uma carreira, que era algo que poderia vislumbrar numa situação melhor. E foi o que acabou ocorrendo. Eu tive a oportunidade de ficar quase 6 anos no exército, fiz a área de intendência, que é toda a parte administrativa, burocrática, e quando eu terminei a faculdade de administração, juntou tudo aquilo que eu conhecia. E aí um belo dia eu tinha uma oportunidade de continuar no exército ou sair, e eu acabei optando por sair, vim para a iniciativa privada, comecei a trabalhar no grupo, na época era um grupo Accor, uma empresa de restaurantes de coletividade, então faz mais de 30 anos que eu atuo nesse segmento de serviços, alimentação e outros serviços. Passei por várias atividades dentro dessa atividade macro que era restaurante de coletividade, né? Eu tive a chance de ser pessoa de operações, depois eu fui executivo de comercial, né? Depois a empresa percebeu que precisava de alguém na área de compras, disseram, olha, você vai para a área de compras, mas eu não conheço nada de compras. Não, mas você conhece do outro lado do balcão, então é só mudar de lado, né? Não é tão simples assim, né? Os profissionais, os executivos que são de compras sabem que não é tão simples assim, então foi outro grande desafio. Então eu sempre tive desafios a vencer, né? É evidente que eu mais acertei do que errei, mas uma coisa que eu tenho convicção comigo os executivos que estavam ao meu lado, os presidentes a quem eu respondi, sempre me deram a oportunidade de errar, né? Claro, sempre com erros calculados, mas a oportunidade de errar. E quando você tem esse respaldo, você mais acerta, por incrível que pareça. Então eu acho que foi isso, quer dizer, uma carreira feita de vários desafios, com oportunidades de errar, onde eu mais acertei, e por isso que eu acho que eu cheguei onde eu imaginava chegar. E essa característica de ser um executivo flexível, quer dizer, do comercial vai para a operação, que vai para compras, como é que é essa tua flexibilidade, essa tua adaptabilidade, Diógenes? Olha, em 2008 eu conheci o professor Rauli, que é um mestre da área da logística, né, da Universidade de Stanford. E ali eu percebi uma coisa que é incrível, que eu fazia, mas não sabia. Ele dizia que todas as empresas e os profissionais tinham que ser AAA, né? Adaptados, ágeis e alinhados, né? E eu falava, poxa vida, é impressionante, eu faço isso e não sabia. Eu não sabia que eu era, na época, um profissional AAA. Porque eu não consigo dormir, por exemplo, com um e-mail na minha caixa de entrada. Eu não consigo dormir sem ter dado uma resposta, um retorno, seja para um cliente, para um executivo, para um amigo, para uma pessoa que trabalha comigo. Então essa agilidade, até às vezes tem algumas pessoas que trabalham comigo que se sentem meio assustadas e até meio assim, poxa, eu me sinto na obrigação de também ter o mesmo ritmo. E eu digo não, o ritmo é de cada um, não é uma questão de fazer ou copiar o outro, mas já era uma questão minha, né? E estar alinhado é assim, alinhamento de propósito, alinhamento do que você quer para as empresas, do que você quer para as pessoas. Então, quando você tem esse alinhamento, fica tudo mais fácil. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Claro. Na volta nós retomamos o assunto com o Diógenes que é diretor comercial da Novitá. Nós voltamos no instante. Parabéns, você projetou seu negócio e agora tem uma empresa grande e de sucesso.
Porém, algumas coisas na área administrativa não cresceram ou evoluíram como você gostaria. E talvez você nem saiba ainda quais são essas coisas. Mas eu vou te ajudar com alguns exemplos. Algumas empresas acabam não tendo sucesso na implantação do ERP e principalmente na sua organização administrativa. Isso acontece porque os mundos de contabilidade e da empresa não estão trabalhando como um processo só, apesar de parecer. Isso acaba gerando uma diversidade de informações e não trazendo todos os benefícios que o uso do ERP poderia proporcionar. É importante enfatizar, uma implantação de sistemas sem a visão de começo, meio e fim, com os olhos contábeis, pode prejudicar toda uma implantação. Nesse longo processo, é totalmente necessária a participação de pessoas capacitadas, não só na parte de sistema, como nas áreas tributária e contábil, dentro do próprio ERP. Quando não acontece a evolução do ERP junto com a empresa, a área administrativa acaba não tendo informações para a tomada de decisão, prejudicando e sacrificando muitas vezes o caixa. Esses são os grandes problemas quando se faz gestão da empresa sem uma informação fidedigna. Temos um cliente exatamente assim. Ajudamos e participamos da reimplantação do seu sistema, para que ele pudesse começar a utilizar de forma real o seu ERP. Hoje ele tem indicadores mensais e até diários, conhece e confia nos resultados que recebe e tem os benefícios tributários legais que podem ser utilizados dentro da empresa, reduzindo também a sua carga tributária. Uma informação assertiva do cliente, somada à capacidade técnica dos prestadores de serviços dos stakeholders, trouxeram sucesso desse processo. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Hoje a concordata é chamada de recuperação judicial, né? O brasileiro, em geral, tem muito receio dessa palavra, né? Concordata, recuperação judicial, falência, né? Nos Estados Unidos, a gente vê por filmes, né? É muito comum, a pessoa física lá pede concordata, né? Pede a recuperação judicial, pede falência, né? Então, hoje em dia está mais comum ouvir recuperação judicial e ouvir falência. Tem solução. Primeiro, para nós apoiarmos uma empresa, nós vamos analisar, é momento realmente para se pedir uma recuperação judicial? Está tão ruim assim? Será que se a gente analisar o negócio, então a gente dá um passo além do jurídico, a gente quer entender o negócio do cliente? Não, o negócio tem salvação. Então, espera um pouquinho, vamos buscar um fundo de investimento para acudir esse cliente? Vamos tentar vender algo que não impacte no dia a dia do empresário ali na empresa para sanear e reorganizar essa dívida? Existe um mecanismo hoje, é um termo em inglês, chama Distressed Assets, ou seja, ativos problemáticos. Ou seja, aquele imóvel que tem um monte de gravame, né? Tá toda a matrícula tudo com problemas, né? Muita penhora. Dá para se trabalhar com isso? Dá para se trabalhar com isso, né? Dá para a gente pegar esse bem e conduzir a venda justamente para sanear os problemas que tem na companhia, né? A gente viu um caso recente, a editora Abril, isso é notório, público notório, a editora Abril, ela estava numa recuperação judicial beirando a falência e eis que foi vendida. Por que se consegue vender uma empresa nessa situação? É porque de alguma forma viu-se o valor intrínseco ali na companhia, que apesar daquele monte de dívida, ela tinha um determinado valor. Isso é um termo em inglês que está muito novo no Brasil, mas nós atuamos. Chama Distressed Assets, ativos problemáticos. Então, se você, empresário, tem um problema, você acha que está praticamente falido ou se movimentando a uma recuperação judicial, talvez, fale com um advogado, procure um advogado, porque ele vai ter esse olhar, né? O
que eu consigo resolver aqui, olhando principalmente para esses ativos que ainda têm valor. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Diógenes Carvalho Lima, o Diógenes que é diretor comercial da Novità. Como é que está a Novità? Eu tenho acompanhado desde aquele nosso primeiro encontro desse novo tempo, essa nova jornada lá naquele almoço que gentilmente um amigo me pagou lá no shopping, e eu tenho visto já um pouco a cara do Diógenes, a agressividade no bom sentido da Novità no mercado, com produtos, com serviços, enfim. Qual é o momento da empresa? Quais são as novidades que você tem para compartilhar com o nosso telespectador, Diógenes? Bom, obrigado pela pergunta. É uma pena que a gente não tenha vivido mais tempo para poder estar juntos em vários almoços, né? O Covid trouxe isso como um problema. A Novità é uma empresa muito jovem, ela está no mercado atuando há 2 anos. É uma empresa que o principal compromisso dela é em atender com excelência os seus consumidores, numa relação própria de benefícios e solução do dia a dia para os clientes, porque é uma atividade que precisa e demanda esse tipo de proximidade, de parceria, de relacionamento, de muito construção junto das coisas. A gente optou em atender todos os segmentos que forem possíveis, mas sempre dentro daquela relação onde a gente possa agregar valor. E valor em todos os sentidos, o valor econômico, que o cliente perceba que ele tem um preço justo, um preço adequado, um preço que faça ele também se tornar competitivo, o valor humano para que os colaboradores dele percebam que ele, enquanto empregador, entrega um produto de alimentação de um nível bastante diferenciado em termos de qualidade, de atendimento, principalmente atendimento, porque a qualidade, eu sou muito sincero em dizer, a maioria das empresas atendem num muito bom padrão, então não é esse o grande desafio. O desafio em serviços é o atendimento, né? Até podemos dizer que em termos de produtos, a maioria é um commodity, porque você compra arroz, feijão, onde todo mundo compra. Mas atendimento é algo sim que traz a diferenciação. E também a questão de que com isso eu possa, fazendo isso com esses clientes que a gente tem tido o sucesso e a oportunidade de conquistar, fazer com que tanto eles, mas principalmente nós, tenhamos mais imagem no mercado e mais reputação, e com isso a possibilidade de ganhar mais contratos. Então a nossa ideia é desse giro, desse processo contínuo, que é atendimento com qualidade e também relacionamento no sentido de fazer com que esses clientes percebam que nós não estamos ali apenas para fazer um negócio que no final do mês vai ter uma fatura e possivelmente um lucro. Ele vai perceber que conosco ele vai poder encontrar soluções para muitas coisas que ele demanda, principalmente na questão da alimentação. E nesses 6 meses teve alguns momentos que o mercado parou, mas a Novità não, né? Você continua fazendo contrato, né? Qual é a mágica dessa contramão do mercado, Diógenes? Acho que, na verdade, o que a gente fez um pouco tempo antes do Covid, né, nos 4 meses antes, foi de se preparar muito fortemente para enfrentar o desafio do mercado. Então, ninguém imaginava que o Covid viria com a força que veio e ninguém imaginava que a gente ia ter esse entre aspas, lockdown aí de 6, 5 meses. A gente sabia que após o carnaval muitas coisas iriam mudar. E como sempre acontece no Brasil. E o carnaval esse ano foi até final de fevereiro. Então a gente falou, bom, em março a gente já está aquecido, é só soltar, vai virar aqueles dragsters que vai sair cantando pneu. Só que infelizmente a gente cantou pneu por 15 dias. Mas tinha sido feito muito plantio, né? E claro que nem todos os plantios eles conseguiram serem colhidos por N razões. As empresas estão passando por uma dificuldade imensa, não só na questão dos seus produtos e serviços não sendo comercializados, mas também sobre o que fazer para retomar essa volta da economia de cada uma dessas empresas e também o que vai ocorrer a partir do momento em que tudo voltar ao normal que a gente já conhecia. Nesse sentido, a gente sabe que tem muito projeto parado, muito projeto que já está em cima da mesa, mas que não evoluiu. Talvez evolua no final do ano ou no começo do ano que vem. E a gente está se preparando muito fortemente para isso. Mas tivemos sim a felicidade de ganhar, foram 5 contratos nesse período podemos chamar 1 por mês,
Poderia ser mais evidente, mas para uma empresa que está numa iniciativa de crescimento, de começo, né, na sua curva de crescimento, foi um número bastante interessante, sendo empresas muito importantes, cada uma numa região importante também do estado, que nos qualifica a estar mais próximo de todos esses nossos clientes atuais e dos clientes que a gente quer. Tivemos 3 multinacionais, quer dizer, algo muito interessante, porque uma empresa jovem e ser apostada por uma empresa de classe mundial, isso para nós é um motivo de orgulho, é sinal que a gente realmente tem cacife para poder participar de várias concorrências e atender os clientes de maneira ímpar. Então, para nós tem sido muito positivo esse período. Como é que foi e quando foi o encontro com a Prime? Como é que foi esse início de jornada, Diógenes? Bom, primeiro eu conheci a Prime em 2017, 2016, se eu não estou enganado, quando eu estava como responsável executivo de uma outra empresa, de um outro segmento de segurança, uma empresa que é a Hana, uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, e tive a oportunidade de conhecer num dos eventos que você sempre fez ali num hotel em Jundiaí, uma coisa que eu já tinha vivido vários outros tipos de encontro, né, com esse mesmo, entre aspas, conceito, mas nenhum com a energia e com o propósito adicionado que você traz, que a Prime traz, que é a questão de um relacionamento mais intimista no sentido das pessoas, não só dos negócios. Os negócios virão, e virão por uma questão de consequência, virão sem até muitas vezes o interesse. Ele vai acontecer porque é normal que aconteça. Diferente de quando eu participava de outros projetos, de outros locais, que você percebia ali uma tremenda forçação de barra para que o negócio acontecesse. E o network, na verdade, ele ficava em segundo plano. Ele poderia ocorrer, mas ia depender de cada um dos executivos que estavam ali. Não era algo determinante que fosse importante começar pelo relacionamento e que isso avançasse para negócios. E negócios de todos os tipos. Não necessariamente o negócio vai virar eu vender para alguém comprar de mim ou eu comprar de alguém. E sim, eu tive a oportunidade de contribuir com alguns executivos nesse período, outros contribuíram fortemente comigo. Então, foi assim que começou a nossa relação e foi assim que eu conheci você, que eu já disse isso várias vezes, que é uma pessoa diferenciada no mundo corporativo e que a gente precisaria ter mais pessoas com esse mesmo empenho, essa mesma dedicação, esse mesmo propósito. E a Prime é um pouco disso tudo, né? Quando que você começou Isso vem o quê? Do pai, da mãe, da família, de você genuinamente procurar ajudar as pessoas, ainda que eventualmente a gente tenha nossas necessidades e as nossas pedras para queimar, Diógenes? Poxa, uma boa pergunta. De verdade, nunca parei assim para refletir o que possa ser. Eu acho que, na verdade, eu sou o irmão mais velho, né? A minha irmã tem 3 anos de diferença em relação à minha idade e a gente tinha lá várias dificuldades. Então, eu lembro que eu tinha 8 anos e era eu que levava ela para a escola. Então, eu acho que começou aí, eu acho. Imagino, né? Essa coisa de dividir aquilo que se tem. Eu costumo dizer que se você tem a oportunidade de passar pela dificuldade que os outros passam, e aqui é muito importante, eu nunca passei fome na minha vida, a não ser quando eu quis, que foi no Exército. Mas eu digo que eu passei vontades. E essas vontades, muitas vezes, elas foram a força para que eu buscasse alcançar muitas coisas por conta daquela vontade. Então, da mesma forma que eu sei que eu passei essas vontades, eu imagino que tenha muitas pessoas que também tenham isso. E eu não posso deixar de contribuir, já que eu cheguei aonde eu cheguei. Então, se não for através disso, se não for através da generosidade, eu não vou conseguir devolver a gratidão que eu sinto, principalmente a Deus, a minha família e muitas das pessoas que passaram na minha vida, essa dívida, vamos chamar assim, do que eu conquistei, eu preciso tentar dividir com as pessoas da melhor forma possível. Porque é isso que faz sentido, é isso que é o legado que eu sempre gosto de falar para minha filha, que ela precisa deixar algo útil para o mundo e não para a vida dela ou para a família dela, Pedro. Eu concordo plenamente contigo. Eu aprendi uma coisa quando eu fui fazer mestrado, que é assim, se não tiver relevância social, a tua dissertação, ela não serve para nada. E o que a gente tem visto ao longo dos anos é que as pessoas estão fazendo cada coisa com esses mestrados que você fala, não é possível. O que interessa se a banana nasce para cima ou para baixo.
Mas pouco importa, tem que ter a banana lá e eu tenho que saber fazer com que ela chegue a todos da melhor maneira possível, porque eu vou alimentar, e não se ela nasce para a direita ou para a esquerda. Isso, lamentavelmente, a gente percebe muito isso. E colaborando com essa questão do legado, tem uma frase do filme Troia, e eu não sei de verdade se foi o Aquiles quem disse isso, porque quem é que estava lá para registrar, né? De que o que você faz na vida ecoa na eternidade. Então, eu concordo com você, a gente precisa começar cada vez mais a perceber como eu posso fazer as coisas para os outros, não só para mim. E isso eu acho que é o grande motivador que eu tenho na minha carreira, apesar de jovem ainda, né? Vou ainda fazer 54 anos, mas que eu percebi que é uma boa oportunidade para começar a fazer dessa maneira, né? Querido, prazer em revê-lo, obrigado por ter aceito o convite. Prazer é meu. Sempre bom estar comigo. A recíproca é verdadeira, te agradeço. Obrigado, telespectador, por estar conosco. Sempre uma alegria saber que a gente tem esse encontro semanal. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Não se esqueça, eu espero vocês na próxima semana. Até lá.